E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair. Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal da Remember. E hoje eu quero falar para vocês de um livro que há muito tempo eu gostaria de ter em minha coleção. Consegui, graças a muita sorte, no ano passado, em dezembro, consegui um preço razoável. Consegui a primeira e a segunda edição no preço bem em conta, que é justamente Jurassic Park, do Michael Crichton. Não posso deixar de falar que todo mundo sabe, mas eu vou ressaltar mesmo assim, que esse aqui é um clássico da ficção científica, que foi lançado em 1990 e foi adaptado, obviamente, para onde todos nós sabemos, ao mesmo filme homônimo, em 93, pelo Steven Spielberg. E antes de falar sobre a obra, é interessante a gente ressaltar que o Michael Crichton, quando ele começou a esboçar, ele tinha uma ideia de fazer um roteiro de um filme, só que depois, vendo, analisando, ele desistiu da ideia. É onde ele falava, onde o cientista, ele conseguia um DNA de dinossauro congelado, fez esse dinossauro, e aí depois disso aí teve toda uma repercussão. Só que aí achou uma ideia meio boba, e aí ele descartou por um momento. E aí depois ele voltou e fez o romance. Fez vários estudos, conversou com alguns pesquisadores, pesquisou sobre a questão da teoria do caos, de um matemático famoso. Então, ele fez toda essa pesquisa, né? E aí ele mandou para algumas pessoas analisarem, olharem e darem suas opiniões. E a maioria não gostou. Ele entregou alguns exemplares, poucos, né, para as pessoas mais próximas a ele, e essas pessoas não curtiram muito. E aí ficou meio que sem saber por que não gostaram. E aí uma dessas pessoas falou o seguinte: olha, eu não gostei porque eu não me identifico, porque aqui você colocou como um personagem infantil e eu não me identifico, né? Então o Crichton, ele olhou assim e percebeu que ele reformulou todo o livro dele no sentido de colocar como um personagem adulto, né? Passando todas as situações de perigo no ponto de vista adulto. E aí foi um enorme sucesso quando foi lançado, né? As pessoas, os leitores que ele mandou os exemplares, os outros exemplares adoraram. E aí foi um sucesso de críticas, de vendas, né? E o Steve Spielberg, olhando esse livro, ele queria que o Crichton participasse também da produção, pelo menos como roteiro. E aí o autor do livro, ele teve uma certa dificuldade porque ele teve que repensar todo o roteiro para justamente para o cinema, né? Então, certas coisas que faziam lógica aqui não podia colocar no cinema, obviamente, no filme. Tanto por questão de narrativa, como também de orçamento. Então, teve algumas cenas que ele gostaria de ter colocado, não apareceram no filme, obviamente, por questão de orçamento, ele mesmo falou isso. E outras por questão de narrativa, lógica narrativa. Então, ele optou de não colocar certas situações. Por exemplo, um caso muito interessante é sobre a visceralidade, onde a violência só tem que ser colocada quando faz sentido a história. Então, por exemplo, no livro, você não tem aquela censura. Obviamente, quem já leu sabe que aqui é bem mais violento, é bem mais escarrado, é bem mais escancarado, para ser mais exato, em relação à violência, né? Os ataques dos dinossauros são muito mais escancarados, né? As mortes são mais violentas, mas que aqui faz sentido. Então fica na sua imaginação, porque no filme você não tem como saber, uma coisa que ele falou que é verdade, ele fica meio contrário a essa questão de mortes assim muito viscerais, porque quando o telespectador vai olhar, a pessoa vai olhar, tá, mas isso aí não parece ser tão real para mim, sabe? Ele tinha esse medo de que quando a pessoa olhasse essas cenas, a pessoa ficasse olhando assim e ficasse assim, poxa, será que realmente é verdade isso aí? Isso quebrava a expectativa, quebrava toda a imersão dentro do filme. E aí, quando ele olhou o resultado, depois de muito tempo, ele gostou, né? Realmente, quando você vê os ataques dos dinos no cinema, no filme, propriamente dito, ele gostou, achou assim, ó, tá bom, ok, beleza. Então, foi lançado e foi um sucesso, né? Teve continuações, né? Até hoje tem continuações, então é interessante demais essa questão do livro do Jurassic Park. E como é o livro? Vamos lá. Aqui temos
John Hammond, um senhorzinho de idade, cuja ideia queria justamente criar um parque temático voltado para crianças, com o intuito, obviamente, de ganhar dinheiro. E através disso ele fez uma proposta muito ousada, que é o que? Recriar espécies já extintas de dinossauros. Então, através disso, ele foi conseguindo vários e vários investimentos, né? Bilhões, e aí ele conseguiu criar esse parque, e ele queria justamente para poder realmente lançar esse parque, para poder o parque funcionar, ele precisava de um veredito. E aí ele contratou algumas pessoas, que no caso foi o matemático, que é o Will Malcolm, o Dr. Grant, Alan Grant, a doutora Settler, o advogado Gennaro, que é o que comandava as empresas, e mais algumas outras pessoas lá também que estavam dentro do parque. E então, eles precisavam analisar esse parque para ver se estava tudo funcional, até que em certo momento acontece um incidente, e aí tudo acontece, tem todos os acidentes com as pessoas, com as crianças também. Então, quando você lê, você vai entender. Ao mesmo tempo que eu fui lendo, eu tive um ranço muito grande pelo John Hammond. Olha, se você achava que o John Hammond no filme já era ganancioso, aqui é pior, certo? É certo, eu só falando isso aqui para vocês ficarem já cientes. Quando vocês lerem todo aqui, você vai ter, macho, esse cara aqui não tem pudor, sabe? Não, parece que não tem escrúpulo. Então, ele só o parque ocorrendo toda uma desgraça, né? Pessoas desaparecendo, morrendo, e aí querem saber porque querem que os dinossauros dele fiquem vivos e tudo mais, quer que o parque esteja pronto para ser lançado. Então, assim, uma pessoa que não tem noção. Então, é complicado. E, infelizmente, até hoje em dia, se você comparar um pouco, existe isso. E aqui, esse livro ele tem aproximadamente 525 páginas. Então, que é da editora Aleph, tem até o símbolo da Aleph aqui, ó. E uma coisa que eu acho muito, como eu falei, além do John Hammond, que eu criei um ranço também, eu criei um ranço muito grande também pela Lex, que é uma menina, no filme, uma coisa que eles adaptaram, ela já é uma pré-adolescente. Então, tem algumas dessas mudanças, né? A Alex aqui já é uma criança de 7, 8 anos, o time é mais velho do que ela, o irmão dela. E no filme, a garota já é uma pré-adolescente. Obviamente tem muitas mudanças, como a questão do... No filme tem a parte da perseguição do Tiranossauro, que eu achei muito bom no filme. Aqui, no caso, não tem, né? Tô só colocando, mas enfim, mas não desmerece nada. Tem uma parte aqui já, tem muita coisa que tem no livro, que vai ser colocada apenas no segundo filme, que é o Mundo Perdido, mas com algumas adaptações, obviamente. Quem leu sabe do que eu estou falando. Tem uma cena aqui, que eu vou apenas falar, que é a cena do bebê. Para quem leu, é bem no comecinho já, mas eu não vou falar para não dar spoiler, mas é uma coisa assim que tu fica olhando, meu caro, o Crichton, ele pegou pesado, só vou falar isso. E eu acho que, talvez por conta disso, eu não sei, por questão de narrativa ou não, ele diminuiu um pouquinho a dose, sabe? Eu não sei, por questão de coisas pessoais, né? Hoje não sei se isso vai funcionar ou não. Então, ele meio que deu uma censurada em certos aspectos. Tem algumas conveniências, mas aqui é aquela coisa, não desmerece em nada a obra, em nada. Então, assim, para mim, se vale a pena, com certeza. Com certeza. Não vão pensando que é exatamente igual ao livro. Nunca vai ser. Então, é muito difícil um cinema, um filme, adaptar 100% fielmente o que tem no livro. Certo? Então, compre, adquire essa edição aqui que eu recomendo. É sério, eu recomendo. Como fã de dinossauros, como fã do filme do Jurassic Park, eu recomendo bastante esse livro aqui e eu não me arrependo de ter comprado, tá certo? Então, galera, é o seguinte, isso foi a minha resenha, né? Ficou um pouco mais demorado porque eu queria falar algumas coisinhas a mais dessa relação do Michael Crichton com o filme, com o livro. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se já leram,
Deixa aqui nos comentários, porque ajuda a gente, assim, de querer saber a opinião de vocês em relação às nossas resenhas, as obras que vocês estão lendo, as futuras obras que vocês gostariam de ler, tá certo? E se vocês gostam de ficção científica, deixa aqui nos comentários quais livros vocês recomendam, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.